Aqui é Pai Damião. Quando que Pai Damião se manifestou, então? Quando que ele apareceu pela Então, Pai primeira vez? Damião apareceu cerca de 2010. E dentro, né, da aparição dele, ele até então, né, não tinha toda essa percepção, né, que o guru está mostrando de livros. Esses livros são recentes, né? No caso, nós compilamos muitas falas e, inclusive, nós deveríamos ter gravado, né, várias falas dele logo no início, porque foram falas assim fantásticas, né, em termos de direcionamentos. E logo no início nós percebemos que não era um preto velho que falaria somente sentado num banco, fazendo aquela consulta, porque ele foi direcionando o trabalho dele, no início sim, né, com a erva, ele usava arruda, ele usava folha de abacate, né, para fazer os atendimentos, e logo ele foi direcionando para trabalhos coletivos. Ele foi levando para palestras, trabalhos coletivos, tratamento espiritual coletivo, e ele foi mencionando que poderíamos, né, seguir dentro dessa jornada, dentro dos trabalhos coletivos. Aí tem perguntas e respostas que foram feitas a ele, e aí foram compiladas, né, esse segundo bloco do livro Benção Vovô. Tô vendo que tem bastante coisa alienígena aqui, de OVNIs, ufológico. E aí as pessoas foram percebendo que ele tinha alguns disfarces, né, que ele estava ali como um preto velho. E então foi quando ele pediu, né, para o nosso voluntário Jean, né, que faz o design, ele captar a imagem dele enquanto ele está vibrando como um preto velho, quando ele quer se apresentar como um preto velho, e quando ele trabalha num hospital, né, que ele nos informou, o hospital de Xanadu, né, que várias pessoas fazem o tratamento às quartas-feiras. Ele faz a subida das pessoas em consciência até o hospital de Xanadu, que é onde ele trabalha também, que aí tem esse outro, né, Esse aqui. ele passa, né, para esse formato. Ele vira mais um ancião, Sim, e esse cabelos longos. E o olho dele, né, Totalmente branco. o que me chamou a atenção, né, da minha vivência com ele, era como se fosse um quartzo cristal, né, um quartzo leitoso, né, um quartzo leitoso. Os olhos não tinha a íris, a pupila. Então aqui seria mais o arquétipo Do preto velho. clássico, digamos, do preto velho. E aqui mais uma coisa, parece mais um mago, alguma coisa assim. Sim. Um ser estelar, uma coisa diferente. Sim, né? Com essas ametistas, né, ali segurando ali essas ametistas. Então é a mesma entidade com roupagens diferentes. Diferentes. E que aquilo que a gente conversa bastante aqui, né? Que esse arquétipo facilita no entendimento, no reconhecimento. E aí as mensagens que você pegar, né, são mensagens profundas, né? As respostas são bem profundas também. Inclusive esse livro daqui também, ele direcionou, né? Ele passou esse conhecimento aqui, a nossa voluntária Ana Cristina Prado fez a organização de todo o conteúdo, né? E a fitoconsciência, né, foi também Pai Damião quem direcionou. Eu passei 500 dias, né, em uma alimentação completamente isenta de animais, com algumas restrições alimentares, justamente para ficar num campo mais sutil, para poder estar com o Pai Damião e passar esse conhecimento da fitoconsciência, né, que a Ana Cristina, ela organizou, ele confiou, né, ela tem todos os áudios originais, foram encontros, reuniões, com horários, dias exatos, e que o Pai Damião ele vinha e passava as informações para ela, né? Ela pegava os áudios e aí faz toda a conexão com os planetas, os chakras da boca, os florais de Gaia, que aí ele passou 15 florais, enfim. As pessoas estão perguntando aqui onde comprar os livros. Eu acho que eu coloquei o link na descrição, não sei se tem lá, mas... loja.aguasdearuanda.org.br. Isso. Se entrar no aguasdearuanda.org.br tem lá, tem toda a informação. São várias editoras diferentes aqui ou Tem impressão a Editora minha? Planeta, Lar de Frei Luiz, a Cura Editorial, que é o nosso selo. Mas nós vendemos todos eles também. Todos eles estão à venda. Vocês têm um selo também. A Tem Cura um selo Editorial. editorial. Legal. Para dar conta de tudo. Que eles passaram também, né? A gente vai lançar um selo também agora para os nossos livros aqui. Editora Paranormal Experience. Muito bem. Mas aí eu vi uma pergunta muito boa aqui que eu quero comentar aqui, deixa eu ver aqui.
Daqui... Tem muita pergunta. Nossa, esse livro aqui tá forte, hein? Por exemplo, aqui, ó. Tem uma pergunta que você fez aqui pro pai Damião, não é? Você entrevistou ele, no caso, é isso? Seria isso? Como é que funcionou? Como é que funcionou? Fábio, ele perguntava, eu estava manifestado, e Fábio perguntava e ele O Pai respondia. Damião Né? aparece todas as quartas. Todas as quartas-feiras. No YouTube, às 19h30. E durante uma hora e meia, ele faz a apresentação dele. Sim, ao ele vivo. fala sobre várias temáticas. Mas essas perguntas aqui, vocês selecionaram as melhores, As é isso? pessoas iam perguntando, né, online, e a gente foi selecionando. Ia passando para ele e ele ia respondendo, ia Isso. respondendo. Né? Entendi. Tem uma pergunta muito Como interessante se fosse aqui. um pinga-fogo, né? É. Então, Pinga-fogo. vai Não, perguntando, ele vai perfeito. respondendo. Vai Aham. perguntando, ele vai respondendo. Olha que interessante essa pergunta aqui. No caso, né, para o pai. Se ele poderia falar sobre as mônadas e os eus multidimensionais. Muito interessante, que é uma pergunta de Profunda. cavernosa, hein? Não é? E ele respondeu. Respondeu, não, tô vendo aqui. Muito interessante. Quem vai ficar curioso vai ter que ler depois aqui. Deixa eu peguei uma boa aqui, calma aí, deixa eu achar aqui. Falem dos espíritos que estão comprometidos com a evolução do Brasil. Legal. Falo também. Comente sobre os elementais artificiais. Isso. Comenta também. Então, pergunta difícil, assim. Isso, e aí ele entra numa Nossa, profundidade vai- de formas pensamento, Isso. ele vai muito profundo. É, Caramba! profundo. Erupções vulcânicas são reflexo das ações humanas ou é o próprio planeta fazendo seus ajustes? E aí, Guru? Difícil, essa pergunta é difícil também, hein? Esse é o pulo. É o pinga-fogo aí, pai da minha. Caramba! Pera, deixa eu pegar, eu peguei uma notícia muito boa aqui. Orações ajudam os espíritos suicidas. Como se proteger de invejas. Muita coisa legal, hein? Para onde são levadas as pessoas que desencarnam? Deixa eu achar aqui, achei uma pergunta boa aqui. Até sumiu aqui do meu negócio aqui. Cadê? Era sobre alienígena aqui. Deixa eu ver. Aqui. Essa pergunta é boa. Tá escrito aqui, ó. Perguntaram pro pai. O que representam os constantes avistamentos ufológicos no céu? Tem uma resposta Robusta, né? robusta aqui, hein? Resposta robusta. Isso aqui fiquei curioso aqui. Não vou ler agora para você, mas Todo deixa mundo está criando um... compra. É loja.aguajaruanda.org.br. Então, o pai Damião respondeu essa é a pergunta mais feita aqui nesse programa. O que representam os constantes avistamentos ufológicos no céu? E aí, você conseguiria responder essa, Guru? Não dá para responder. Certeza não. Tem uma outra aqui que eu gostei também aqui, ó. Que alguém perguntou. Então, na verdade, vocês foram fazendo várias lives, pegaram uns compilados das perguntas. E aí Muito interessante. disponibilizamos, né? É metade do livro são perguntas e respostas e o primeiro bloco do livro, né? A primeira parte, são mensagens, né? Livres. E o Bom Ânimo temas, também né? tem perguntas e respostas. Bom Esse ânimo, Só bênção tem em um palavras. O Bom Ânimo foi o último Foi- que ele lançou. Ele lançou esse Bom ano Ânimo. daqui. Mas não está aqui não, tem um só de perguntas e respostas, senão ia ficar muito grosso, né? Foi mais Sim, ainda. aí a gente O fez. pessoal a tá parte. pedindo para eu ler aqui as É, ó, respostas. leia Olha lá. algum aí, deu Ó, um- tem uma aqui, ó. Estão perguntando aqui. Os irmãos sirianos. Quem são os sirianos, Guru? São aqueles leoninos. Leões, né? Eles vivem no mar? Também é pergunta difícil aqui. Ele tá falando. Os sirianos tiveram um importantíssimo papel na estrutura e conhecimento por meio dos aparelhos tecnológicos e espirituais, tais como as pirâmides e tantos outros obeliscos que foram empreendidos e que ainda funcionam com aparelhos vibratórios de equilíbrio planetário. Seres aquáticos vêm de ordenança outras, em uma irmandade, assim como todos possuem seus papéis definidos. Então ele explicou aqui que, na verdade, os seres que vivem no mar são outros, mas Não que os são sirianos os tiveram um papel importante. Ele continua aqui, né, o pai Damião. Os seres aquáticos costumam surgir em aparições de noites chuvosas em que as águas se misturam e eles adentram nos aprendizados das pessoas, limpando principalmente o campo emocional, notadamente a questão da espiritualidade para acesso de outros.
Muitas vezes espíritos conhecidos da Umbanda como marujos, não, não como se forem guardiões similares aos Exus, são litorâneos, mas que estão em sintonias como antenas e que passam muitos aprendizados desses seres aquáticos. Né? Então são entidades... Porta-voz, né? Seriam entidades da Umbanda, que são os marujos, no caso. São seres com uma ancestralidade muito profunda, pré-histórica, antiga, e que precisam ser colocados na ordenança de intenções. Jamais, ao adentrar as águas, deve-se de fazer de qualquer forma, mas reverenciar-se e pedir licença direto a todos os guardiões que ali existem. A humanidade conhece um percentual muito pequeno dos animais que habitam nos mares, quiçá seres que estão além dessas profundidades. Muito legal, hein? Muito incrível aqui esse livro aqui. Nossa, eu estava pensando nisso aqui hoje, ó. Fale sobre a recorrência de sonhos com parentes desencarnados. Isso eu lembro do meu avô. Quando meu avô faleceu, desencarnou, na época eu tinha muito sonho com ele. Eu tinha o mesmo sonho que minha avó tinha. Que ele aparecia com um terno, assim, todo elegante, super feliz. Minha avó falava isso nos jantares. Ela falava, nossa, meu marido apareceu essa noite, eu estava super feliz. Eu falei, eu também sonhei com ele, vó. E ele vai respondendo aí, né? Responde mesmo. Qual que é a origem do RH negativo do sangue? Essa é uma pergunta também que tem bastante aqui, hein? Pinga-fogo mesmo, viu? Que Perguntas loucura, de cara. nota de rodapé, né? E tudo que pergunta ele tem uma resposta. Enciclopédia. Nossa, tem muita coisa. Fale sobre a glândula pineal, terceiro olho, chips e reações físicas. Cara, esse livro aqui é uma aula, hein? Cada pergunta dessa dá para Caramba. você desenrolar muito Um grupo de estudos, né? Um grupo... Mas o pai do Damião não ficou cansado de responder tanta coisa. Caramba. Ele adora falar. Ele adora falar. Às vezes Que legal. ele responder uma pergunta dessa. Isso foi o que a gente conseguiu, né? Porque ele responde uma hora e ele fala meia sobre uma questão. Agora estão perguntando, eu falei de uma pergunta sobre o Brasil aqui, agora já perdeu aqui. Lá na segunda parte, eu não sei. O amor transforma, isso aqui tem que ler essa parte. Mensagem. O amor transforma, remove todo e qualquer obstáculo impeditivo à luz, ao conhecimento. Muito legal, hein? Que trabalho maravilhoso. E o primeiro dele foi esse Pai daqui, Damião. o Bênção em Foi Palavras, lá né? do lado do Frei Luiz, uma parceria. Isso. que Uma também parceria tem com o Frei trabalho. Luiz. Esse foi o primeiro aqui. São mensagens, né? São mensagens. Bênção com em palavras. Temáticas, né? Não desista de você. Ele gosta muito de falar essa frase. Não desista de você. Não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Né? Tirando os pesos, né, da perfeição, às vezes que as pessoas... O pessoal que eu leia todas as respostas agora, porque eu falei do RH negativo aqui, tá todo mundo falando, nossa, compra o livro. RH negativo, o que eu faço? Eu Outro nunca pensei nisso. Outro dia você chama o pai Damião aí, ele vem, com certeza. Com certeza. E pergunta É uma boa ideia. ele. E faz um pinga-fogo. Pinga-fogo pode fazer. Dava pra fazer uma live com o pai Damião aqui? Sim, Com claro, certeza. com certeza. Nossa, isso seria bom, hein, Pode Guru? passar 3 horas perguntando o que ele responde. Vamos marcar então. Pai Damião, então, ó, Bênção Vovô, é isso, né? O nome desse livro São aqui. vovô, isso. Tá, onde que tá a venda aqui? Aqui, ó. Esse aqui tá à venda no site de vocês, né? Então, águasdearuanda.org.br. Ou se entrar só no águasdearuanda.org.br, vai lá, livros, loja, e aí encontra todos os... E a renda de todos os nossos livros, de tudo que está lá disponível, vai para os projetos sociais. Né? Nós temos O pai vários Damião projetos vem sociais. para São Paulo dia 19, a gente vai no Parque 19 Ibirapuera. de março. 19 de março, às 9 horas, no parque. Quem quiser conhecer pai Damião, Fazer estaremos uma lá ativação fazendo do chakra cardíaco. do chakra cardíaco. Faremos uma roda lá com Ele trabalha com frequência, Frequências. né? Ele faz Hertz, uma né? entonação, né? Utilizando das minhas, né, cordas vocais, e ele faz umas frequências bem... em maio em Portugal. Tem pessoas que informam, né, que desligam, né, apagam na hora da frequência, outras conseguem ainda ficar mais de uma maneira presente. É muito particular, né, como você reage àquela frequência que ele vai entoando. E ele já falou de qual que é a origem multidimensional, estelar, galáctica dele? Ele é da Terra, não é?
qual que é a origem? Ele, tudo bem, ele usa, né, essa falange, o arquétipo de um preto velho, mas qual que é a origem espiritual desse ser aqui? Uhum. Ele informou que antes, né, da estrela de Betelgeuse ser uma supernova, né, porque ele diz que hoje, ainda aqui para o planeta Terra, quando a gente olha, ainda está lá a estrela, só que já não existe mais, já virou uma supernova. Então, dentro dessa percepção, ele habitava a ordem dessa estrela, né, de Betelgeuse. Fica em Órion. Isso, que fica na constelação de Órion. E aí, então, ele e vários outros fractais buscam ali alguns locais para aprender algumas percepções. E aqui na Terra, ele diz que ele aprende, e ele nas lives, né, ele fala bastante, nas quartas-feiras nos tratamentos, o quanto ele aprende com a gente. Porque aqui é um planeta escola de amor incondicional, e que ele aprende bastante o quanto é desafiante para a gente se despertar e que é tão óbvio para ele nessa integralidade natureza, ser humano sendo uma das espécies da natureza. Então ele traz, né, essa origem dele. E aí ele traz o compartilhamento da fitoconsciência, que é um experimento que ele já praticava, né? Ele vibra em sexta dimensão, né? Então ele traz a experiência da fitoconsciência e ele não entende o quanto nós ainda nos apertamos diante de autocuras, sendo que nós temos tudo na natureza, né? Chás, ervas, enfim, várias práticas para ressignificarmos o nosso campo celular. Então ele vai, né? Tá, então... ali nos conduzindo diante dessas perguntas e respostas. Ele diz que estudou bastante a raça humana, né? Estudou bastante a anatomia, a citologia. Ele fala muito do campo citológico, então entrando mais no campo da medicina, né? Ele fala muito do campo da medicina, a geometria sagrada, a conexão do nosso corpo com os planetas, não só com a Lua, né? Com as fases da Lua, mas com os planetas, com outras galáxias, o quanto nós estamos integrados. As mônadas, os fractais, almas irmãs, enfim, ele vai Então ele é um deslanchando aí alienígena habitante da constelação de Órion. de Órion. Já fizeram até uma pergunta boa aqui, que se ele participou da guerra, do conflito de Órion. Então, Já fica para uma live. Alguém já fez essa aguarda aí. pergunta? Ainda não ele. fez, ainda não fez. Aí já tá, quando ele vier para Anota cá. aí. É. Ele tem outros nomes também ou não? Ele só se apresenta como Pai Damião? Então, ele tem outros nomes. Esse nome, esse daqui, né, é Amadeu. Amadeu. Isso, Amadeu. E ele diz que quanto mais sobe de dimensão, menos nome ele tem. nome tem, formas, né? Que é luz e frequência. Aí passa pelo campo da luz, depois chega a uma dimensão que é somente frequência. E que está a integralidade, né? Que integra tudo.